Olá, bom dia. Viemos mais um Deus em Gotas aqui no seu dia, que caiu hoje? Hoje caiu no livro de Lucas, capítulo número 13, Sim. a partir do verso 1 aqui, onde aconteceu algumas coisas em Jerusalém, né, e Judá, e aqui foi dado como exemplo. Alguns homens foram contar para Jesus que tinha acontecido duas tragédias ali, né, uma que foram sacrificado pessoas, né, e com misturado sangue de animais com delas, sacrifício ritual que eles faziam antes para oferecer os seus deuses lá, e alguns homens foram oferecidos aí como essa oferta. E uma outra também situação, a qual caiu uma torre e matou 18 homens que estavam que ela caiu sobre si, sobre essas pessoas. E esses homens estavam contando para Jesus esse acontecimento, e Jesus disse a eles que se eles cuidavam, que aquelas pessoas tinham mais culpa do que os outros moradores daquelas terras, daquela cidade, de Jerusalém e de Judá, que eles estavam considerando, porque o castigo que veio sobre aquelas pessoas, né, que aquilo foi um castigo para aquelas pessoas, especificamente para aquelas pessoas, né? E Jesus está dizendo que não, está dizendo assim, ó, vocês acham que eles eram mais culpados porque aconteceu este mal contra eles, porque aconteceu essa situação contra eles. Daí Jesus fala que não, que fala assim, não é um castigo, mas que se eles não se arrependessem da mesma forma, eles também iam perecer de coisas como a que aconteceu com aqueles homens. Ou seja, está sendo ensinado para eles. Eles tinham como, por dois exemplos eles colocaram aqui, como eles tivessem sido livres de algum acontecimento, como se eles tivessem menos culpa do que aquelas pessoas, porque eles citaram dois exemplos de acontecimentos ao qual pessoas foram mortas e eles tiveram um livramento, não foi eles. E Jesus falou assim, não, mas se vocês não se arrependerem, também vão perecer como aqueles que pereceram. Ou seja, Deus deu alguns exemplos de que às vezes nós estamos errados achando que estamos certos, e Deus quer que haja um arrependimento em nós para que nós não perecemos como algumas pessoas estão perecendo, né? Algumas pessoas, aqui faz assim, ó, um subtítulo, as desgraças nem sempre são castigo, ou seja, nem sempre, não é que não sejam, algumas são castigo, outras não. E aqui eles estavam colocando que eles fossem menos culpados do que aqueles outros demais que foram mortos porque a torre caiu em cima deles, como se Deus tivesse castigado eles. E Jesus fala, não, mas se vocês também não se arrepender, de igual modo perecereis. Ou seja, para refletir, será que, nossa, ainda bem que eu tive um livramento, vou mudar minha vida, ainda bem que não foi comigo, vou mudar minha vida, para que se acontecesse isso comigo, né, eu não seria culpado verdadeiramente daquilo que estava acontecendo. Mas Deus está deixando eles refletir aqui, né, sobre os acontecimentos que sempre que acontece com algo, irmãos, traz a nossa reflexão, né? Aconteceu aquilo ali, nossa, eu vou evitar de fazer isso, eu vou evitar de agir desta forma, né? E isso, irmão, vai nos livrar de acontecimentos piores depois, né? Ontem eu comentei algo com a minha esposa sobre um assunto, e falei com ela, a partir de hoje vamos fazer assim, 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 vamos deixar de fazer isso, isso, isso. Fizemos uma aliança, nós dois de noite, sobre uma situação. E ela falou, tudo bem, então vamos fazer assim, nunca mais fazemos isso, isso, isso. E quando um estiver a errar, o outro alerta ele, ó, cuidado, lembra? Tipo, para que nós não venhamos a esquecer do que nós tínhamos combinado. Por quê, irmãos? Porque tudo que a gente vai tirando do caminho, tudo que possa nos prejudicar diante de Deus, ou para que Deus nos veja como uma pessoa correta, uma pessoa justa, nós temos que fazer. Então você vai eliminando aí através dos acontecimentos. Ó, eu vi que aconteceu tal coisa com uma pessoa, então eu vou parar de fazer isso porque isso pode nos levar a acontecer aquilo também. Então você vai aprendendo, né? Vai aprendendo com a situação. Aqui foi a mesma coisa. Teve dois exemplos que eles aprenderam, mas parece que eles não tinham aprendido ainda. Né? Que aconteceu essa semana, né? Um exemplo tão bonito aqui de uma pessoa que trabalhava com a gente, saiu brava e tal. E de repente, quando a gente não guarda rancor, a gente volta atrás, a gente pede para a pessoa voltar. A pessoa voltou, né? E foi uma coisa tão bonita, tão linda, assim, que é o exemplo, né, de atitude que Deus quer que a gente tenha aqui na terra, de não guardar rancor, de você agir com amor, com sabedoria, que eu falo também é importante. E foi algo assim que foi um grande aprendizado. Então, assim, se a pessoa tem uma situação ruim, né, que está dizendo, nem sempre é castigo. Muitas vezes é um exemplo, é aprendizado. Pode ser para a pessoa, pode ser para outras pessoas, né, gente? Uhum. Então, quando Deus está falando com a gente aqui na palavra, que a gente tem que agir, sim, claro que a gente não pode ser também uma madre, um padre, de estar ali dizendo amém a tudo. Mas ser firme,
sábio na hora certa, com tudo que você passar, com toda a situação, com todas as pessoas, ser sempre firme nos desígnios certos, corretos, que a pessoa uma hora vai cair em si quem está errado, né? E aquela, mesmo que ela seja prejudicada, aconteça alguma coisa na vida dela, seja que nem perder o emprego, ou que você perdeu o teu marido, tua esposa, ou que você está numa doença, que você teimou em alguma ocasião de fazer tal coisa, tudo veio para você como aprendizado. Por mais que seja dura essa realidade, vem como um aprendizado para você. E quando há as mortes, as doenças graves, as mortes, muitas vezes não é o castigo daquele que está doente. O castigo e o aprendizado muitas vezes vem para aquele que está perto, não aquele que está sofrendo, né? A doença, a morte. Muitas vezes Deus usa aquela pessoa para ensinar outras. Por isso que eu falo que é muito importante na nossa família nós seguirmos o Evangelho, porque todos nós, para que um de nossos entes queridos que a gente tanto ama não caia numa doença, não caia numa desgraça, não caia num acidente, que venha para nos ensinar a ser melhor. Então, meus irmãos, antes que Deus queira nos corrigir com alguma coisa assim, com algum exemplo dessa forma, que nós sejamos bem melhores e pedimos perdão sempre. Fala, Senhor, não sei se eu estou errando, mas me ensina, para que eu possa abençoar a minha casa, ser abençoado, para que eu possa levar sabedoria, ensinamento a todos os meus, para que não haja perseguição do inimigo aqui dentro da minha casa, ou então a mão do Senhor pesando sobre nós, tirando um ente que a gente tanto ama, um ente querido da gente, né, levando a passar por uma enfermidade grave, até uma morte, para nos ensinar alguma coisa. Então, que nós consigamos ver. Muitas pessoas aí passam por tantas coisas e falam, nossa, eu não sei porque eu estou passando por tudo isso, mas está aí errando, continua no orgulho, continua na corrupção, continua na maldade, continua só vendo o seu lado, não do seu próximo, continua agindo com as pessoas com rispidez, com injustiça, né, sendo oportunista. Então tem tantas pessoas sendo mal criadas, né, com os outros, querendo que os outros se lixem, e não é por aí. O Evangelho é amor. Ame a seu pai em primeiro lugar, e depois ao seu próximo como a si mesmo. E tem pessoas que querem que os outros se lixem, se dane, né? Você está sendo um filho de Deus perfeito? Então não se assuste quando Deus pesar sua mão sobre a sua família, sobre aquele que você mais ama, e tirar de perto de você, para que você aprenda o amor, a humildade, aprenda a ser gente, né? Aprenda a ser humilde, aprenda a ser justo, aprenda a ser uma pessoa diferente de verdade que Deus quer que você seja. Então, essa mão de Deus que vem, muitas vezes que fala que a desgraça vem, não sempre é castigo, né, divino, muitas vezes, e a maioria das vezes na nossa vida, é ensinamento, né, Jair? Vem para nos alertar, nos ensinar alguma coisa, que você está no caminho errado. Então, Deus está trazendo esse tema da semana, que nem sempre o infortúnio, a desgraça, seja castigo. Que nem Jó, né, que caiu na desgraça, no infortúnio, caiu na pobreza, na doença, em tudo, né? Mas era simplesmente um propósito de Deus ali. Não era castigo para Jó, e nem, né? Mas muitas vezes também foi ensinamento para a mulher dele, para a esposa, para os amigos, foi ensinamento, né? Tudo aquilo ali. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós pensamos, o que nós falamos, né? Nós temos que tomar muito, muito, muito cuidado em todas as situações, para que nós não soframos esse castigo aí na nossa vida, na nossa família, fazendo com que nossos filhos, que a gente tanto ama, nossos parentes, passem por algum infortúnio nessa vida, para nos ensinar a ser melhor. Então, antes de acontecer qualquer coisa assim, que sejamos mais, né, firmes e fortes no Evangelho aí, pedindo perdão e sendo humildes, né, para aprender com Deus. E hoje, né, Jair, um dia especial, 14 de agosto, era aniversário do meu pai, se ele tivesse vivo, que Deus o tenha ali na mais perfeita luz, né, que ele esteja em paz, e que a Vianello, né, a loja que a gente grava, né, todos os dias, né, Jair? Centro Automotivo do Porto, aqui em Atibaia,
Está fazendo aí 8 anos de vida, que eu inaugurei no aniversário dele em homenagem ao meu pai. Então, estamos aí com um dia festivo para nós, né? Pedindo as bênçãos de Deus sobre a loja, sobre a nossa vida, sobre o espírito de meu pai, e que seja só alegria, né? E união, que nossa loja é abençoada, né? É só união, né, gente? Só união, só união. É uma família aqui, uma grande família. Então, é uma mecânica que nós temos aqui e gravamos 2 vezes por semana, mas estamos assim sempre fazendo oração todos os dias, com os nomes aqui também, que fica na sala de espera, quem quiser oração, né? Deus em Gotas está sempre fazendo oração e sempre eu falo para vocês, né? Deus está sempre trazendo o sustento da nossa empresa, o sustento da nossa alma, nossa vida, a sabedoria, porque nós estamos nos entregando a Ele, tudo está na mão dele. Então, que Deus sempre esteja nos protegendo na melhor forma, né? Se for para Ele tirar um dia isso do nosso caminho, Ele sabe a hora, Ele sabe o dia, Ele sabe o melhor para cada um. Então, eu quero agradecer, né, por esses 8 anos aqui a Vianello, agradecer por ter aqui nela desenvolvido Deus em Gotas, foi ali que surgiu a ideia, né, Jair? Uhum. E temos essa oportunidade de estar gravando aqui. Nós não falamos em religião, falamos em Deus, e que Ele nos abençoe sempre, abençoe todos vocês, e que tenhamos aí uma semana mais que linda e abençoada em nome dEle. Que assim seja. Amém. Tenham todos uma ótima semana e fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Até sexta, se Deus quiser. Se quiser. Tchau.